Olá, pense num projeto tão, mas tão gigantesco que está literalmente redesenhando as rotas comerciais do planeta. É isso mesmo. Hoje a gente vai desvendar a nova Rota da Seda da China, uma iniciativa que pode, de fato, definir o futuro da economia global. Pois essa pergunta não é só para chamar a atenção, não. E se uma nação estivesse, neste exato momento, construindo as novas artérias do poder e do comércio global? É exatamente isso que a China está fazendo e a gente vai entender direitinho como. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende a estratégia geral. Depois, o que é exatamente essa tal de Iniciativa Cinturão e Rota, a ICR. Aí a gente mergulha nas metas da China, dá uma olhada nas oportunidades e, claro, nas polêmicas. E no final, a gente se pergunta, será que o centro do poder mundial está mudando? Ok, vamos começar. Lá em 2013, quando o presidente Xi Jinping anunciou essa iniciativa, muita gente pensou: ok, mais um plano de infraestrutura. Só que a história é bem maior. A verdade é que a iniciativa Cinturão e Rota é tipo a joia da coroa da estratégia da China para este século. E é aqui que está o pulo do gato. Não é só sobre construir estradas e portos. Pense numa teia de aranha gigante, uma teia econômica e até digital que está conectando a Ásia com a Europa, com a África. E adivinha quem está bem no meio controlando os fios? Pois é, a China. Certo, mas de onde tiraram essa ideia? Para a gente entender a ambição da China hoje, a gente precisa dar uma viajada no tempo, voltar alguns séculos. Porque o nome, Nova Rota da Seda, não é só um nome bonitinho de marketing, não. É uma baita declaração de intenções. E a diferença de escala é absurda. Pensa bem, a Rota da Seda antiga eram caravanas, camelos, levando seda e especiarias. Um processo que durou séculos. A nova, a gente está falando de trens de alta velocidade, de gasodutos gigantes, de cabos de fibra ótica, tudo construído numa velocidade alucinante. A inspiração vem do passado, claro, mas com poder de fogo, uma grana e uma tecnologia que, nossa, nenhum imperador antigo poderia sequer imaginar. Então, resumindo de forma bem prática, a ICR é isso: uma estratégia com duas grandes frentes para construir, literalmente, as veias e as artérias do comércio mundial do futuro. E a China? Bom, a China é o cérebro e o banco por trás de toda a operação. E essas duas frentes são o seguinte: tem o cinturão, que é a parte terrestre com corredores que cortam a Ásia e chegam na Europa. E tem a rota, que é a parte marítima, uma corrente de portos super estratégicos. O mais importante é que juntas elas não só abrem novos caminhos para o comércio, mas garantem que a China tem uma palavra final sobre eles. E o tamanho disso tudo é gigante. Já são mais de 150 países que assinaram para participar do projeto. Se a gente bate o olho no mapa, fica claro. A China conseguiu parceiros em praticamente todos os cantos do mundo. E se a gente colocar em números, fica ainda mais chocante. A gente está falando de um projeto que envolve, pasme, 75% da população do mundo e mais de 60% do PIB global. A escala disso é uma coisa histórica, não tem outra palavra. Beleza, mas por que a China está fazendo tudo isso? Essa é a grande questão. Porque por trás de cada porto construído, de cada quilômetro de ferrovia, existem objetivos estratégicos muito bem definidos. E pode apostar, não é só sobre concreto e aço. A China está jogando um xadrez de várias dimensões aqui. Primeiro, garantir que ela tenha acesso a recursos naturais e a novos mercados. Segundo, expandir sua influência política em regiões que são chave. Terceiro, fortalecer a própria moeda, o yuan, para quem sabe um dia desafiar o dólar. E talvez o mais profundo de tudo, mostrar para o mundo que existe um outro jeito de crescer. Um modelo que não é o ocidental. Essa frase aqui, olha, resume tudo com perfeição. Cada obra, cada investimento é como se fosse uma semente de influência plantada. E essas sementes vão crescendo e criando uma rede de alianças e, claro, de dependência que tem sempre Pequim bem no centro. Agora vem a parte interessante. Como o resto do mundo está reagindo a isso? E a resposta é, de forma bem dividida. Para muitos países, a iniciativa Cinturão e Rota parece uma oportunidade de ouro. Para outros, parece um risco enorme. É uma faca de dois gumes, né? De um lado da moeda, países em desenvolvimento estão conseguindo a infraestrutura que precisavam há décadas para dar um gás na economia. Mas do outro lado, o preço a pagar pode ser bem salgado.
A gente está falando de dívidas gigantescas, de uma dependência cada vez maior de Pequim e, em alguns casos, até de perder o controle sobre seus próprios portos e ferrovias. E isso nos leva para um termo que é bem controverso: a diplomacia da armadilha da dívida. O que os críticos dizem é que a China estaria usando os empréstimos como uma espécie de arma. Ou seja, eles oferecem um dinheiro que sabem que vai ser difícil para o país pagar, para depois, quando a dívida não for paga, eles poderem assumir o controle de ativos estratégicos. E existem dois exemplos que todo mundo sempre cita. O primeiro é o Sri Lanka, que acabou tendo que ceder o controle de um porto super importante para a China por 99 anos. O outro é o Djibouti, lá na África, onde a dívida com a China abriu as portas para a primeira base militar chinesa fora do país. É um exemplo claro de como o poder econômico se transforma rapidinho em poder geopolítico e militar. Então tá, qual é a jogada final aqui? Vamos tentar olhar a imagem completa. O que tudo isso significa no fim das contas para a ordem mundial que a gente conhece hoje? No fundo, a iniciativa Cinturão e Rota é a grande aposta da China para se colocar como o novo centro do sistema global do século XXI. É uma tentativa de, literalmente, mover o centro de gravidade do poder mundial, tirar ele do Ocidente e levar para Pequim. Então, ao conectar o planeta inteiro sob a sua liderança, a China está fazendo muito mais do que só construir coisas. E a pergunta final que fica no ar para a gente pensar é: será que a gente está assistindo em tempo real ao nascimento de uma nova geografia do poder?